estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. O livro de Provérbios dá-nos a aplicação aos pormenores da vida, neste mundo de confusão e de maldade, da sabedoria que criou os céus e a terra. Este pensamento faz sobressair a grande graça que ali se manifesta. Deus designa-se aplicar a sua sabedoria às circunstâncias da nossa vida prática e mostrar-nos com a sua própria inteligência as consequências de todos os caminhos que nós poderemos trilhar, porque muitas vezes as verdades do livro de Provérbios são apresentadas não sob a forma de preceitos, mas sim para darem conhecimento. É uma grande graça estar provido de um livro que, no labirinto deste mundo, onde um simples passo em falso pode acarretar os resultados mais amargos, nos mostra o caminho da prudência e da vida, e isto em relação com uma sabedoria que vem de Deus. Será bom lembrar-nos de que o livro dos Provérbios se ocupa deste mundo e do governo de Deus, segundo o qual o homem ceifa o que tiver semeado. Isso é sempre verdadeiro, seja qual for a graça soberana que nos concede coisas infinitamente superiores a este mundo, mas inteiramente fora dele. Salomão foi cheio de uma sabedoria vinda do alto, mas essa sabedoria era exercida neste mundo, isto é, aplicava nele a maneira de ver de Deus, discernindo a verdade de todas as coisas que se manifestava dia após dia. Temos aqui os caminhos de Deus, o caminho divino para a conduta humana, o discernimento daquilo que o coração do homem produz e dos resultados dessa produção, assim como o meio para o homem submetido à palavra de Deus, de evitar o caminho da vontade própria e da loucura do próprio coração, que é incapaz de compreender o alcance da grande multidão dos atos que sugere, e isto não o leva à perfeição moral, porque o livro dos Provérbios não tem por finalidade desenvolvê-la, mas sim a essa sabedoria e a essa prudência que a torna capaz de evitar muitas faltas e de manter um comportamento sério perante Deus e uma submissão habitual aos seus pensamentos. Os preceitos deste livro estabelecem a felicidade prática neste mundo pela manutenção na sua integridade segundo Deus das relações que subsistem sobre a terra. Ora, não é a prudência nem a sagacidade humanas que são recomendadas. Do que se trata aqui é do temor do eterno, que é o princípio da sabedoria. Este livro apresenta duas partes muito distintas. Os 9 primeiros capítulos que dão os princípios gerais, e os provérbios propriamente ditos ou aforismos morais ou sentenças, indicando o caminho onde o homem prudente deve andar. No fim do livro aparece também uma compilação destes últimos, feito por Ezequias. Examinemos agora a primeira parte. Um grande princípio é ali exposto logo à primeira vista. Por um lado, o temor do Senhor, e por outro, esta loucura da vontade que despreza a sabedoria e a instrução que a refreia. Porque além do conhecimento do bem e do mal, a respeito do qual o temor do Senhor opera, há o exercício da autoridade na ordem que Deus criou, que constitui um freio à vontade, origem de toda a desordem, como o é confiado aos pais e àqueles que o representam. E o Espírito insiste cuidadosamente sobre estas coisas, como sendo a base da felicidade e da ordem moral no mundo, em contraste com a independência. Não é somente a autoridade de Deus
dando preceitos, nem mesmo expondo as consequências das ações, mas é a ordem que ele instituiu nas relações que estabeleceu entre os homens, sobretudo aquelas que se referem aos pais. Submetermos-nos aos pais é realmente reconhecer a ordem instituída por Deus. É o primeiro mandamento com a promessa. O pecado ou a atividade da vontade do homem produz-se sob duas formas, ou seja, a violência e a corrupção. Foi o que aconteceu no tempo do dilúvio universal. A terra estava corrompida perante Deus e cheia de violência. Satanás é mentiroso e homicida. Os desejos corruptos são mesmo, no homem, uma fonte ainda mais abundante de mal. No capítulo 1, a violência é assinalada como sendo a violação das obrigações às quais estamos sujeitos pela vontade de Deus. Ora, a sabedoria clara, a sabedoria clama alto para fazer ouvir a sua voz, proclamando o julgamento daqueles que desprezam os seus caminhos. O capítulo 2, vemos a submissão do coração às palavras da sabedoria e a ardente procura dessa sabedoria tem por efeito o conhecimento do temor do Senhor e o conhecimento do próprio Deus. Aquele que se aplica a estas coisas será guardado. Não só não terá parte com o perverso, mas também terá guardado da mulher enganadora, da corrupção. São anunciados os julgamentos da terra e a prosperidade do justo. Por este último princípio, o capítulo 3 mostra-nos que não são nem a sagacidade humana, nem a prudência do homem que dão a sabedoria de que se trata. Também não é o desejo ardente de prosperidade e de felicidade, desejo que se manifesta em caminhos tortuosos, mas é o temor do Senhor e a submissão à sua palavra que nos dão o fio condutor necessário para atravessarmos em segurança um mundo mau que Deus governa. O capítulo 4 insiste na necessidade de prosseguirmos a todo custo a sabedoria. É o único caminho que terá uma boa recompensa assegurada. O Espírito Santo exorta-nos a evitarmos toda associação que nos arrastaria em sentido contrário para a ruína, acrescentando que é preciso vigiar sobre o coração, sobre os lábios e sobre os pés. O capítulo 5 volta em pormenor a corrupção do coração que leva um homem a trocar a mulher da sua mocidade, e isto desmoraliza inteiramente o homem que assim procede. Ora, os caminhos do Senhor estão perante os olhos, os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. O capítulo 6, vemos que a sabedoria não se torna responsável por outra pessoa, não é nem preguiçosa, nem violenta, nem enganadora. A mulher estranha deve ser evitada como se evita o fogo. Não há reparação possível para o adultério. No capítulo 7, vemos que a casa da mulher alheia é o caminho do sepulcro. Refrear-se o homem a si mesmo, ser firme para resistir às seduções, olhando sempre para o Senhor e escutando as palavras do sábio, eis os princípios da vida dados nestes capítulos. O capítulo 8, vemos que a sabedoria de Deus é ativa, vemos que clama, chama os homens a si. 3 princípios a distinguem. Vemos a descrição ou a justa consideração das circunstâncias, em lugar de se deixar ir à sua vontade. Temos a repulsa do mal, que manifesta o temor do Senhor, e a repulsa da arrogância e da hipocrisia no homem. É pela sabedoria que os reis e os príncipes dominam, e é nela que estão a força, o conselho, a habilidade e os bens permanentes. Mas o próprio Senhor tem atuado com o perfeito discernimento que ele tem das justas relações das coisas entre si. Quer dizer que Deus as criou segundo a perfeição dos seus próprios pensamentos, mas isto leva-nos mais longe porque Cristo é a sabedoria de Deus. Ele é o centro de todas as relações segundo as perfeições de Deus
e é em si próprio o objeto das eternas delícias de Deus. A eterna sabedoria de Deus revela-se e manifesta-se nele, mas não é o único elo da corrente. Se Cristo como centro e como plenitude de toda a sabedoria tem sido objeto das delícias de Deus o Pai, os homens, assim como as partes habitáveis da terra do Senhor, têm feito as delícias do Cristo. É em relação com os homens que Cristo é considerado como reunindo e manifestando em si mesmo todos os traços da sabedoria e dos desígnios de Deus. A vida que estava nele, em Cristo, era a luz dos homens. Cristo é, pois, o objeto das delícias de Deus o Pai. Cristo encontrou sempre a sua alegria em Deus o Pai e as suas delícias nos filhos dos homens e na terra habitada pelos homens. Por conseguinte, é aqui que essa sabedoria se deve desenrolar, é aqui que a perfeição dos caminhos de Deus se deve manifestar, é aqui que a sabedoria divina deve o guiar do comportamento de um ser submisso à sua direção, a direção de Deus. Ora, é em Cristo, a sabedoria de Deus, que isto se encontra. Todo aquele que o escuta, encontra a vida. Note-se que, por muito importante que seja esta revelação do desenvolvimento da sabedoria de Deus em relação com os homens, nem o novo lugar do homem em Cristo, nem a Assembleia ou a Igreja se encontra ali. A Igreja é chamada a retirar-se deste presente século mau para estar com Jesus no céu. De fato, Cristo não pode ainda regozijar-se nos filhos dos homens, se tivermos em conta o estado em que eles se encontram. Cumprir-se-á plenamente quando ele tomar posse da terra. Teremos então o reinado de 1000 anos. Entretanto, convida os homens a escutar a sua voz. O princípio de um caminho a seguir, escutando a sabedoria, é da maior importância e do maior alcance neste mundo. Há um caminho de Deus no qual o conhecemos e não há senão um. Se não andarmos nele, sofreremos as consequências, ainda que amemos realmente o Senhor. O capítulo 9, vemos que, com efeito, a sabedoria tem feito mais do que isto. Formou um sistema, estabeleceu uma casa que lhe pertence, sustida pela perfeição de uma solidez bem regulada e bem coordenada. Esta está fornecida de carne e de bebida, a mesa está posta e a sabedoria convida da maneira mais franca os simples a virem a ela e nela participarem, e isto indicando-lhes o caminho certo onde se encontra a vida. Há uma outra mulher, mas antes de falar dela, o Espírito Santo revela-nos que a instrução de nada serve para o escarnecedor. Este não fará senão odiar quem o repreender. A sabedoria é prudente, mesmo nas suas relações com os seus inimigos. Para o sábio e para o justo há progresso, mas o caminho é o temor do Senhor. É o princípio fundamental da sabedoria. Porém, o espírito escarnecedor não é o único caráter do mal. Há também a mulher louca. Não é a atividade do amor que procura nela o bem daqueles que o não conhecem bem. Assentada à porta da sua casa, nos lugares altos, ela, barulhenta, procura desviar aqueles que seguem o seu caminho com retidão e atrair para a senda da maldade e do pecado os homens, desprovidos de bom senso, que não sabe que os seus convidados são as vítimas da morte. Estas são as instruções gerais que, sob a forma de advertência, a delicada sabedoria de Deus nos dá. No capítulo 10, começam os pormenores que indicam aquele que lhes dá atenção, como se pode evitar as armadilhas onde os simples poderiam cair, o caminho a seguir em muitas circunstâncias e as consequências das ações dos homens. Numa palavra, o que, em pormenor, caracteriza a sabedoria, o que pode ser prudência para os homens e discrição divina para os filhos de Deus e também o fruto
do governo de Deus, quaisquer que pudessem ser, por algum tempo, a aparência. Será bom notar que não se trata nem de resgate, nem de propiciação neste livro, mas sim que nos propõe um comportamento de harmonia com a sabedoria do governo de Deus. Neste último capítulo, o capítulo 31 de Provérbios, temos o caráter do rei segundo a sabedoria e o da mulher na sua casa. O rei não se permite o que, obscurecendo o seu discernimento moral pela indulgência para com as suas cobiças, o tornaria impróprio para governar. Na mulher, encontrem-se os seus cuidados contínuos e dedicados que apetrecham a sua casa de bens e tornam os seus habitantes honrados, afastando para longe todos os incômodos e as inquietações que concebe a preguiça. A aplicação típica dessas duas especialidades de sabedoria desenham-se tão claramente que não requer mais explicações. Quanto ao espírito da questão, o exemplo da mulher é de grande utilidade para aquele que trabalha na assembleia, na igreja. Embora este livro trate apenas de uma aplicação a este mundo, da sabedoria que dá o temor do Senhor, é por isso mesmo de uma grande utilidade para o cristão que, em vista dos seus privilégios celestiais, poderia mais ou menos esquecer o governo contínuo de Deus. É muito importante que o cristão se lembre do temor do Senhor e do efeito da presença de Deus sobre os pormenores do seu comportamento. E se repetido, o que disse ao princípio é uma grande graça, aquele que se designa aplicar a sabedoria divina a todos os pormenores da vida do homem, no meio da confusão que o pecado tem produzido, ocupando-se das coisas celestiais, o cristão está em condições, pelas suas próprias experiências, de encontrar o fio que pode guiá-lo através do labirinto do mal pelo qual ele passa. Deus pensou nisto e estabeleceu este primeiro princípio, quando disse: sábio quanto ao bem e simples quanto ao mal. O cristão pode, pois, ignorar o mal. Para um mundo, isto seria talvez cair nele, e ao mesmo tempo evitá-lo pelo conhecimento que tem do bem e que a sabedoria de Deus lhe dá. O governo de Deus provê a todo o resto. Ora, nos provérbios temos tudo isto em princípio e em pormenor. Não me detive sobre o caráter figurado das formas do mal. São mais princípios do que figuras, mas o homem violento, no fim dos tempos, reencontra-se constantemente nos Salmos, e Babilônia é o pleno cumprimento da mulher que prende os simples na sua rede e os conduz à morte, enquanto que Cristo é a perfeita sabedoria de Deus que conduz à vida. Mas é do coração do homem que saem, em todo o tempo, depois da queda, as duas coisas que manifestam o mal, a corrupção e a violência. Somente temos visto que há um desenvolvimento ativo das astúcias da perversa mulher que tem a sua própria casa e o governo dela. Não é apenas o princípio da corrupção, é um sistema organizado, tal como a sabedoria, ou, melhor dizendo, tal como a soberana sabedoria tem a sua. Mais algumas observações do que acabamos de estudar. Deixei aqui a palavra o eterno, onde foi mencionado no início deste comentário, como uma expressão de aplicação geral. Mas Jeová é sempre o seu nome em Israel e o seu nome governamental, exceto em alguns casos onde se encontra Adonai, eterno, no seu emprego próprio apelativo, ou seja, Adonai, eterno, no seu emprego próprio apelativo. Mas é preciso notar que Jeová é empregado nos provérbios, porque a instrução é ali dada com autoridade, numa relação conhecida. Não tem nunca este emprego em Eclesiastes, onde é Deus
em contraste com o homem, tendo a sua própria experiência como tal sobre a terra, Deus, a palavra Deus e a pessoa Deus, de uma maneira abstrata, não se encontra senão uma vez nos Provérbios, que seria no capítulo 25, versículo 2. Mas temos também seu Deus, no capítulo 2, versículo 17. E uma última referência que vamos dar agora, um comentário em relação ainda a Provérbios, que seria quando nós falamos que o Senhor Jesus, Cristo, encontrou sempre a sua alegria em Deus, o seu Pai, e as suas delícias nos filhos dos homens. Então, para finalizar este Provérbios, assim ele, o Senhor Jesus, tornou-se um homem, e o testemunho desinteressado dos anjos, a quando do seu ministério note o que é dito: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então, Cristo tornou-se homem, e os anjos deram um testemunho desinteressados de si mesmo, e sim honrando a Cristo, que é o Criador deles. O homem não aceitou Cristo. E então, a relação especial do seu lugar como homem, ressuscitado ao pé de Deus, o Senhor Jesus como homem, ressuscitado ao pé de Deus, ele diz: meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E o da igreja foram formados. Mas as suas delícias, as delícias de Cristo, estavam nesta raça. De momento, havia a divisão e não a paz sobre a terra. Mas após o milênio, o tabernáculo de Deus estará entre os homens, onde temos que a relação especial quer a bênção geral.